mensagem O Homem no Mundo. E lá eles dizem que para estar em contato com os espíritos superiores, não precisamos envergar a capa de silício ou nos cobrir de cinzas, fazer uma postura lúgubre. Eles dizem: basta dirigirdes o vosso pensamento até Deus, e não deixais que nele demore nenhum pensamento que possa constranger. Veja, que nele demore, não quer dizer que nele passe, porque ainda não estamos numa condição de pensamentos puros vida toda. Ainda somos ainda somos capengas e meio. Então nós temos esses momentos. Mas aí os Espíritos, já percebendo que não vão nos ensinar nada que não possamos fazer, eles disseram que basta que não demore, para mostrar que vai ter um momentinhozinho que a gente vai ficar assim, né? Mas aí ele faz assim: não, isso é bobagem, deixa eu tocar minha vida aqui. Então é natural termos isso. E percebermos isso, porque vai mostrando que nível evolutivo nós estamos, no usar ou não usar bem essa potência da alma, que é o pensamento. A questão 467, eu a trouxe, poderia ter trazido a 459, que todo mundo gosta dela, porque justifica as nossas ações. A 459 diz: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossas ações? E a resposta: muito mais do que imaginários. De ordinários são eles que nos dirigem. Em outras traduções, de ordinários são eles que nos fazem agir. Então a gente fica bem com essa resposta, porque, tá vendo, não sou eu que erro, são eles que me fazem errar. Não querer, eu não quero, mas olha que eles são muito fortes e me fazem errar. Tá vendo aqui, ó, eles é que nos dirigem. Mas a pessoa para a leitura na 459. Ele não vai à frente. Se ele chegasse a 467, ele veria essa resposta. E aí perceberia que aquela influência é relativa. Pode se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Sim. Porque eles não se ligam senão aos que os solicitam pelos seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Então quer dizer que esse negócio da 459 é o seguinte: eu atraio os ditos cujos e eles me influenciam. Então entendi. Então eu sou o problema. Então eu é que sou o que atrai. Eu sou o que me permito ser influenciado, porque eu os convidei a me influenciar. Então a 459 não é absoluta, ela tem uma relatividade. É preciso perceber então que nós nos associamos aos espíritos pelo desejo, e aqui o desejo já nos leva a outra potência da alma, que é a vontade, e pelos pensamentos. Qual é a forma então de convite aos espíritos a estarem conosco? O pensamento. Mas também para as coisas elevadas. Quando os espíritos nos falam na lei de adoração sobre a prece, eles nos dizem que orar é, primeiro passo, pensar em Deus. Segundo passo, aproximar-se de Deus. Terceiro passo, pôr-se em contato com Deus. Vejam que eles colocam uma gradação: pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em contato com Deus. Que nos leva lá ao capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando Jesus fala da oração da prece. Que ele também coloca 3 estágios: entrar no quarto, fechar a porta e em silêncio pôr-se em contato com Deus. Entrar no quarto, consciência, pensamento, pensar em Deus. Aproximar-se de Deus, fechar a porta para que o exterior não me incomode. Falar com Deus, pôr-se em contato com Deus. Então vejam que os Espíritos estão claramente ajustados com a fala de Jesus. E o primeiro passo para esse elemento de prece está pensar em Deus. Como pensar em Deus? Atordoadamente pelos corre-corres da nossa vida. Por isso, entrar no quarto para isolar. Quarto da consciência. Para que em silêncio, diz Jesus, ore ao Pai que está nos céus, que tudo vê,
secretamente e te recompensará abertamente. Veja aqui, tudo vê secretamente. O secretamente é onde? Pensamento. Vejam que potência é essa. Talvez não percebamos a eficácia das nossas preces porque não observamos esses 3 passos. Já queremos conversar com Deus sem pensar em Deus, sem se aproximar, sem nos aproximar de Deus. Uma outra potência da alma. Penso, agora desenvolvo a consciência. A responsabilização pelos meus pensamentos. E aí, consciência é onde está a presença de Deus. A consciência, diz Khalil Gibran, estou citando Gibran desde ontem, né? Diz Khalil Gibran, a consciência é um juiz íntegro, porém fraco, para aplicar em si as sentenças aplicadas em outra. Ou seja, a gente é parcimonioso no bom sentido, né? No processo da consciência. É um juiz íntegro, porém fraco, para aplicar em si as decisões, as sentenças que aplica em outra. Vejam como ele. Eu acho interessante essa forma poética de Gibran, porque ele fala de umas essências com profundidade em 4 linhas, 3 linhas. Você para e fica ali pensando e repensando muito sobre esses 3 pontinhos que ele coloca. Então essa é a consciência, esse mundo íntimo, onde está o reino de Deus, onde está escrita a lei de Deus. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Essa resposta já demanda um tempinho muito bom para a gente ficar pensando a respeito disso. Eles não disseram, está escrita no Bhagavad Gita, no Xing, no Livro das Vocações, no Livro dos Mortos, no Zen de Avesta, na Torá, no Velho Testamento, no Novo Testamento, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles não se referiram a nenhuma obra. Eles disseram, na consciência. É nesse local que percebemos a lei de Deus. E é na consciência que está o reino de Deus. Quando Jesus dizia, o reino de Deus está dentro de vós. As parábolas do reino, todas elas, são parábolas que aludem a situações de interior. O reino de Deus é semelhante a um homem que foi ao mar e pescou peixes grandes e pequenos. De onde se tira o peixe? De dentro da água. O reino de Deus é semelhante a um homem que semeou uma semente, e vindo o inimigo à noite, semeou o joio. Onde se semeia uma semente? Dentro da terra. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro enterrado em um campo. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola. A pérola fica onde? Dentro de uma ostra, dentro da água. Então todas as parábolas são de interior. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que colocou fermento na massa e a massa cresceu. O fermento faz a massa crescer de fora para dentro ou de dentro para fora? Então ele se refere sempre a ações interiores. Por isso dizer, o reino de Deus está dentro de vós. E os Espíritos sabiamente responderam que a lei de Deus está escrita na consciência. Então, aí está uma potência da alma, a consciência. Questão 835 do Livro dos Espíritos. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensamento? A consciência é um pensamento íntimo, que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Olha que coisa interessante. Significa que eu não tenho o direito de entrar na consciência de ninguém. Todos temos o livre arbítrio, que é uma outra potência da alma. Questão 834.
O homem é responsável pelo seu pensamento? Ele é responsável diante de Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, o condena ou o absolve, segundo a sua justiça. E onde é que está Deus para condenar ou absolver? Na consciência. Aí nós entendemos o que Jesus foi dizer: que com a medida que medirdes, serei vós medido. Porque o critério que eu uso é o critério que eu tenho. Então é com ele que eu também me julgo, a minha consciência. Por isso não dá para ser diferente. Não é um processo de vou punir, Deus me pune. Vou punir e sinto punido por isso. Vou julgar, já me sinto julgado. Porque eu dou mostra do meu próprio estilo de julgamento. Veja. Quando eu faço observações a respeito das condutas alheias, colocando peso severo no julgamento, é porque essas condutas eu as trago também em mim. Os olhos, dizia Jesus, são as candeias da alma, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Em outras palavras, os olhos são as lanternas cuja luz que brilha sai de dentro. Os olhos só enxergam aquilo que eu ponho para fora. Então, se eu vejo uma pessoa orgulhosa e esse orgulho me incomoda, não quer dizer que eu não saiba dele, me incomoda, é porque eu também sou orgulhoso. E dois orgulhosos não dividem o mesmo espaço. Com a medida que medirdes, serei vós também medidos. Porque o julgamento que eu profiro é a demonstração clara daquilo que eu sinto. E aí nós vamos perceber que Jesus, ele era claro. Meu Pai quer a morte do pecado, mas que o pecador sobreviva. Ele atua em cima do erro. Mas atuando em cima do erro, visando não a punição do que erra, mas um processo de reeducação daquele que erra. Meu Pai quer a morte do pecado, mas que o pecador sobreviva. Ele via os defeitos, mas não se incomodava com os defeitos. Porque ele sabia da nossa potencialidade de crescimento. Mas nós vemos os defeitos e nos incomodamos com eles. Por quê? Os trazemos. Aí entendemos como que Deus nos julga. Nós mesmos julgamos a nós mesmos. Porque a lei de Deus está escrita na consciência. E a consciência é um pensamento mais íntimo do que aquele pensamento íntimo do dia a dia. Veja que potência é essa. O homem tem direito de entravar a liberdade de consciência? Questão 836 do Livro dos Espíritos. Não mais que a liberdade de pensar, ou seja, nenhuma. Porque só a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula por suas leis as relações de homem para homem, Deus, por suas leis da natureza, regula as relações do homem para com Deus. E o interessante, Paulo aos Romanos, em sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 25, diz a mesma ideia. Eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado, da lei dos homens. Mostrando que nós temos dois pontos a seguir: um ponto consciencial e um ponto das leis humanas. O que os Espíritos disseram? As leis, as suas leis, o homem regula a relação do homem para com o homem. As leis humanas não regulam a relação de homem para com Deus, do homem para com a sua consciência. Por isso, cogitados nem o correio batidos. Ninguém é condenado pelo que pensa. Mas a lei da natureza regula as relações do homem para com Deus. E onde está essa lei da natureza? Consciência. Até uma criancinha, 3 aninhos, quebra um copo, a coisa que ela mais quer fazer é esconder esse copo que foi quebrado. Ela não sabe, sabe. Só não sabe que sabe, tanto que esconde. Quem quebrou? Está andando, não sei. Nós somos acusadores, até nas perguntas que fazemos. Se porventura eu chego aqui, essa janela parece que está quebrada, eu chego ali na porta, olha a janela quebrada, chego aqui na frente e
Qual pergunta fácil? Quem quebrou essa janela? Qual seria a pergunta correta? O que aconteceu para que essa janela se quebrasse? Porque ela pode ter se quebrado no processo outro que não uma pessoa tendo quebrado. Mas nós partimos do princípio que tem que ter um culpado. Porque a minha consciência quer condenar. E se eu chego à janela quebrada, olho para a janela, olho para vocês e não pergunto nada. Alguém fala assim, não fui eu. Porque acha que tem que ter culpado para cada coisa. Se estou conversando com alguém aqui e ali, conversando alegremente, passa uma pessoa ali, nós dois damos uma olhada e voltamos a conversar alegremente, a pessoa chega e fala, o que vocês estão falando de mim? Porque sempre tem alguém falando mal de alguém. Com esse estado de consciência, como é que serão nossos julgamentos? Políticos. Porque na verdade é uma auto-punição que eu estou buscando. Com a medida que medides, sereis vós também medidos. E aí temos que aprender a regular a lei humana com a consciência. A lei me permite, mas minha consciência talvez não. O fato de eu ter direitos não significa que eu seja obrigado a exercê-los quando esses direitos percebo que prejudicam as outras pessoas. É legal, mas pode não ser justo. E aí a consciência que vai determinar. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que vai determinar uma atitude boa ou não é a consciência daquele que a pratica. O que vai dizer, é meu direito, vou tirar até o último centavo dele, que é meu direito, a lei vai dizer, é seu direito, vou tirar. Processos legais para tirar. Mas por processos consensuais. Isso vai resolver o meu problema? Se Jesus assim agisse, acho que nós ainda estávamos na fila para reencarnar. Mas não vou lá não, esse negócio lá é complicado. Se ele dissesse, meu pai quer a morte do pecador e que o pecado sobreviva, aí é complicado. Então é a consciência que vai determinar quais as atitudes eu vou tomar. Para coadunar as relações do homem para o homem nas leis humanas e as relações do homem para com Deus nas leis naturais. Mas ao perceber nas leis naturais a relação do homem para com Deus, o homem muda as relações do homem para com o homem. Ele passa a aplicar as leis naturais na relação do homem para com o homem. Porque ele vai ver em cada homem a expressão de Deus. E aí nós entenderemos amar a Deus e amar ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Ótimo. Mas se nós invertermos essa frase, em vez de dizer ama a teu próximo como a ti mesmo, eu disser ama a ti mesmo como tu amas teu próximo. Aí nós vamos dizer, não, eu não gosto nada de mim. E a relação é justamente essa. Porque dizer que amar ao próximo como a mim é tão fácil, porque ele tem sempre um alto amor, então eu estou amando o outro. Agora inverta. Ama a si, porque se amar a mim como ao próximo, a recíproca acontecerá. Então ama a ti como ama ao próximo. Aí você vai dizer, não me amo. Eu não amo ao próximo. Por quê? Porque eu ainda não entendi a minha relação para com Deus. Quando entender a minha relação para com Deus, eu entenderei a minha relação para com o próximo, e aí valerei, ou valer-me-ei das leis naturais, e não das leis humanas, se essas corrompem os bons costumes, os valores. Perceberam a diferença entre um simples pensamento e um exercício de consciência? Veja essa frase do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me edificam. Ele acrescenta. Isso é consciência. Poder posso, mas não devo. É
É lícito, mas não me convém fazer, porque afetará alguém. Veja que primor de estado de consciência. Todas as coisas me são lícitas, porém nem todas as coisas me convêm, nem todas as coisas me edificam. E o que fala então os Espíritos nesse capítulo 17 tem 10 que citei antes: vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia a dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Ou seja, vai ser feliz no seu dia a dia, vai lá praticar seu esporte, vai ver lá o seu programa de humor, vai passear, mas coloque um sentimento de pureza em todas essas ações. Está lá jogando o seu futebolzinho, aí lá o adversário, lá o time, o rapaz te dá um chute na canela, você falou, valeu, desculpa, é que eu bati a canela no bico da sua chuteira. Vamos embora, acabou, tá? Estou lá na torcida e fiquei chateado porque meu time perdeu. Mas olha, parabéns, meu time ganhou. Todo mundo faz assim, né? Isso é santificar. Sacrificar, no sentido estrito da palavra, que é composta por duas palavras, sacrum facere, sacrum mais facere, fazer de maneira sagrada, fazer de forma séria. Quando digo sacrifício, estou tornando sério aquilo que eu estou fazendo. Não é peso, não é dificuldade, é que nós desvirtuamos o sentido da palavra. Sacrifício não é algo pesado, é algo sério, que eu coloco responsabilidade. Então torne sério mesmo as frivolidades do dia. Sede felizes segundo as necessidades da humanidade. Mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofender ou fazer velar a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Essa é a receita que ele nos dá. Um deverzinho de casa? Não dever, não. Uma sugestão para leitura em casa. Leiam esse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. Já que para chegar no 10 tem que passar 9, leia os 9 que antecedem ao 10. E aí nós veremos que é o capítulo Sede Perfeitos, onde fala do homem de bem, onde fala dos verdadeiros espíritos. O capítulo é belo para ser lido. E essa mensagem é para mostrar que dá para ser feliz na medida de felicidade que o mundo oferece. E não precisamos ficar com aquele raciocínio, a felicidade não é deste mundo. Tá certo? Mas vamos pensar isso. Quantos mundos existem? 2. Não são, o universo é infinito, mas são orbes. Mundo. Na linguagem dos espíritos só existem 2. O mundo espiritual e o mundo material. Se só existem 2, o espiritual e o material, nós somos de que mundo? Do espiritual ou do material? Do espiritual. Então nós estamos no material, mas somos do espiritual. Se somos do espiritual, logo não podemos ser do material. Se a felicidade não é do mundo material, logo ela só pode ser do mundo espiritual. E nós somos de que mundo? Então a felicidade é nossa. Mesmo não nesse mundo, porque eu também não sou desse mundo, então eu sou feliz do mesmo jeito. Então para que ficar reclamando que a felicidade não é desse mundo, se eu também não sou desse mundo? Perceberam? Eu sou do mundo espiritual, a felicidade é do mundo espiritual, não era de quem? Minha. Agora o danado fica querendo ser do mundo material. Para quê, gente? O apóstolo Paulo disse isso. Estejais no mundo, mas não sejais do mundo. E a gente fica querendo ser do mundo. Coisa danada. Pensamento, consciência, vontade. Outra potência na alma. Já estamos terminando. Lá faltam só 46 anos. Não, 45, já pusesse. Veja o que nos fala Jesus do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 51. E Jesus falando disse:
que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto. Esse é o cego Bartimeu. Veja, o que é a vontade? É estabelecer um propósito para a nossa existência. O que nós queremos para a nossa vida? Não é o que nós queremos da nossa vida, porque a vida não nos dá nada, senão a devolução daquilo que nós damos para ela. A vida, ela devolve, a vida reage, a vida não age, ela reage, ela me devolve aquilo que eu dei para ela. Então não é o que nós queremos da vida, é o que nós queremos para a vida. Já paramos para pensar isso? Jesus não chega para Bartimeu chega até Jesus. E aí Jesus pergunta-lhe: que queres tu que eu te faça? Essa pergunta é significativa porque Bartimeu, ele, mineiramente falando, se eu fosse evangelista mineiro, eu diria: pelejou. Porque Bartimeu gritava, mas gritava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas diziam para ele se calar. Quanto mais as pessoas admoestavam, mais alto ele gritava. A tal ponto que Jesus, ouvindo, parou e mandou chamar Bartimeu. Ou seja, ele não foi até Bartimeu, a vida não vinha até nós não. Ele mandou um recado. E chegaram para Bartimeu e disseram: tem bom ânimo, ele te chama. Veja, tem bom ânimo, ele te chama. A vida nos chama algumas vezes, através de recados. E precisamos ter bom ânimo para entender isso. E Bartimeu se levanta, joga fora a capa, diz o texto, e vai ao encontro de Jesus. Joga fora a capa, a exterioridade. Esse encontro com Jesus não é de aparência, é de interior. Então diz assim: lançou longe a capa e foi ao encontro de Jesus. E quando chegou até Jesus, depois dessa peleja toda, Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? E nós? Vamos pensar. Se Jesus chegasse aqui agora, antes do intervalo, e dissesse: o que queres tu que eu te faça? Mas ele aceita uma resposta só, de bate-pronto. Nós saberíamos definir o que nós queremos? Eu saberia. Eu já estou treinando esse negócio há muito tempo. Se ele perguntar uma coisa dessa, eu respondo assim de bate-pronto. Me dá um tempo para pensar. Porque a gente quer coisa demais e não sabe trazer uma coisa só. Então nós não estamos preparados para uma pergunta dessa. Vivemos ao sabor das ações e não com as intenções, com os objetivos definidos. Como o apóstolo Paulo dizia: prossigo para o alvo. Qual é o alvo da nossa existência? O que nós queremos para a nossa vida? Já pensamos nisso? Estamos encarnados para progredir. O que eu entendo por progresso? Olho para trás e consigo avaliar os meus progressos? Que vontade eu tenho de continuar a minha trajetória? Para qual objetivo? Ou com qual, desculpe, com qual objetivo, para qual fim? Ou eu estou, mineiramente aqui nas nossas regiões, cachorro correndo atrás de carro. Já viram essa cena? Boa, né? Passa o carro correndo, o cachorro sai correndo atrás do carro. O carro para, o que o cachorro faz? Para e vai embora. Cachorristicamente foi atrás do carro. Quando era só bocanhar porque o carro parou, foi embora. Foi embora por quê? Porque não seguiu o carro, seguiu o movimento. Assim somos nós na vida. Se nós não sabemos o que nós procuramos, nós não saberemos o que fazer quando encontrarmos. Porque não estamos sabendo o que nós queremos. Uma só coisa que é necessária, disse Jesus a Maria. A Marta, desculpa. Essa que Maria escolheu, a melhor parte. O que nós estamos escolhendo? O corre-corre? O objetivo? Que vontade nós estamos empreendendo? O que nós queremos? Nada contra, pelo contrário. Há algumas letras de música, gente boa, o pessoal compõe. Mas a gente pode pensar nessas letras. Deixa a vida